Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje na Bíblia, Dija? Hoje caiu Ezequiel, capítulo 34, é o oráculo contra os pastores infiéis. Sim, você quer comentar? Sim, a palavra de Deus diz aqui a Ezequiel para que ele fosse falar aos pastores infiéis que estavam tomando conta dos rebanhos de Deus, chamar a atenção deles porque eles estavam cuidando de si próprios e em vez de cuidar do rebanho que Deus confiou a eles. Por isso que o subtítulo fala pastores infiéis. Isso não quer dizer que é todos os pastores que existem, mas alguns deles, ou uma grande maioria deles, estavam infiéis com Deus, não tomando conta dos rebanhos, das pessoas que estão confiadas as almas delas para que seja cuidada e encaminhada para o pastor verdadeiro que é Deus. Então eles começaram a cuidar das suas próprias vidas, dos seus próprios interesses, não fazendo questão de como as ovelhas estivessem, contanto que eles tivessem a gordura dela e a lã dela. Eles não se preocupavam se elas estavam bem de saúde, se elas estavam bem fisicamente, se elas estavam bem alimentadas, ou se elas estavam felizes naquele aprisco quando eles estavam sendo cuidadas. E Deus, já vendo essas coisas acontecer, vendo esse pecado acontecer, que é um pecado, a infidelidade é um pecado, ele chama a atenção de Ezequiel para que vá falar aos pastores infiéis dele acerca dessas coisas que ele relata. Os irmãos, se tiver uma Bíblia e quiserem ler nas suas casas ali, é um texto muito forte, irmãos. É um texto muito forte. Deus fala aqui com esses pastores. Sim. E não só com os pastores, no finalzinho ali desse capítulo ele vai falar também das ovelhas também, as pessoas que estão ali sendo bem tratadas em algum rebanho e fica fazendo divisão, fica fazendo corpo duro, fica fazendo corpo mole, fica fazendo confusão ali. As pessoas que estão fazendo isso também, as ovelhas que estão fazendo isso, causando trabalho para os pastores que estão procurando fazer o que é certo, também vão se ver com Deus. Deus também vai cobrar das ovelhas, não é só dos pastores. Porque assim, tem pastores que estão agindo corretamente, porém estão tendo trabalhos com ovelhas difíceis. E tem pastores que estão com ovelhas boas, mas não estão nem aí ligando para elas. Então, vice-versa, Deus vai tratar com os pastores infiéis que não estão cumprindo o seu trabalho e com as ovelhas desobedientes também. Sim. Isso serve para nós que somos ovelhas, ter atenção e não dificultar o trabalho de ninguém, né? Dificultar o trabalho dos pastores que estão acima de nós e ter atenção se eles estão cuidando mesmo das pessoas corretamente. Então, Deus chama atenção. É um pecado muito grande a infidelidade, tanto das ovelhas com o seu dono, né? De ser rebelde contra ele, quanto o pastor que está sendo responsável pelo rebanho e também não está cuidando dele. Exatamente. É um Aqui, essa isso. semana, a gente está falando sobre o pecado, a fuga do pecado, né? Aí tem aqui, né, na terça-feira caiu Lucas 5, a pesca maravilhosa, quando eles estavam pescando em alto mar, né? E eles jogavam o dia inteiro, a noite inteira jogando rede, não pegava peixe nenhum, duas barcas. E quando Jesus veio pregar e falar, volte e lance tua rede de novo, né? Aí Pedro falou assim, não senhor, a noite inteira nós jogamos e eu vou falar só pela tua palavra, eu vou jogar. E foi tanto peixe que até estourou a rede, que teve que chamar outro pessoal, encheu duas barcas e Jesus falou, deixa tudo aí e me siga. Eles nem aproveitaram a pesca, eles seguiram Jesus, né? Uhum. E aqui, depois em Daniel fala assim, o episódio do dragão de Bel, também é maravilhoso esse episódio aqui, onde fizeram um dragão, né, de barro e de cobre, e que era o ídolo deles na época. E o rei, na época, fazia todo mundo se curvar diante de Bel, que era o dragão, que era um rei para eles, um deus para eles. Uhum. E só Daniel que não se curvava, porque o Deus de Daniel é nosso Deus, né? Deus de Israel, Deus vivo, Deus verdadeiro. E Daniel não se curvava. E aí Daniel falou assim, eu vou provar para o Senhor que esse Deus não é nada, é simplesmente barro, é feito pelas mãos do homem, ele não faz nada. Ah, mas ele alimenta todo dia eles, mas como que se alimenta? Dando trigo, pão, vinho, né? Uhum. E carneiros para ele, não sei o que, tal, comida, né, de carneiro e tal. Então toda noite ele consome não sei quantos carneiros, não sei quanto de vinho, acho que não sei quantas barricas de vinho, não sei quanto. Aí o Daniel falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, vamos trancar onde está o Bel, né, que é esse dragão feito pela mão do homem, e vamos ver se realmente ele come, deixa a comida lá e tranca, a chave fica com o senhor rei. Só que Daniel, muito vivo, antes dele sair, ele jogou cinzas no chão, né, todinho cinza no chão, espalhou cinza pro chão inteiro de onde estava Bel. E aí no dia seguinte, cadê a comida? Não estava lá, tinha desaparecido, vinha a comida, tudo. O rei falou, tá vendo? Você está blasfemando contra o nosso Deus.
realmente ele come, ele é vivo também. Aí Daniel começou a rir, né? Porque ele falou assim, olha pro chão, eu espalhei cinzas no chão, olha aqui, isso aqui é pegada de dragão? Isso aqui é pegada de gente, de homem, criança, tudo, né, Dija? Tinha aquelas monte de pegada ali, por quê? Porque eles embaixo do dragão tinham feito um alçapão, que eles faziam uma passagem secreta para entrar no local. E quem comia e bebia eram as pessoas, estavam ali com suas famílias, que tratavam de comer tudo aquilo e beber todo aquele vinho e levar para suas casas, né? E eles enganavam o rei falando que quem comia era o dragão, que o dragão era um deus vivo para eles, né? Aí o rei ficou muito enfurecido e mandou, eles confessaram, mandou que as famílias seriam todas mortas, mataram todos, né? E deixou Daniel explodir o dragão. Daniel explodiu o dragão, matou o dragão lá, cadê? Matou. Ele destruiu, né? Uma coisa feita ali. Então, é muito interessante, porque quando depois tem o episódio de jogar o Daniel, né, na cova dos leões, que eles não foram, né? Que eles mandaram jogar o Daniel na cova dos leões por causa disso, né, Dija? Por isso que Daniel foi jogado nas covas dos leões, porque ele usou contra, né, o Deus. E quando Daniel sai vivo, depois de 3 dias da cova dos leões lá de dentro, aí que ele falou, não, o rei falou, não, vamos, né? Esse Deus de Daniel, que é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, é o Deus de Daniel. E aí ele ficou tão assim, junto com Daniel, o rei, que o Daniel era o braço direito do rei naquela época, né? E ele não queria jogar ele na cova dos leões, mas teve que jogar porque o povo exigiu, senão mataria toda a família do rei. Porque ele estava falando contra Bel, né? Que era esse dragão, que essa estátua feita. Aí foi a história que eu contei para vocês, que Daniel propôs quando sair das covas dos leões vivos, sem intacto, sem nenhuma mordida. Então, o rei acreditando no Deus de Daniel. Então Daniel fala, vamos fazer isso, vamos trancar para o senhor ver que ele não é vivo, esse Deus Bel. Esse Deus Bel, aí foi a história que eu contei para vocês. Aí o que Deus manda fazer, o rei manda fazer? Jogar todo aquele povo que estava enganando Deus lá pegando comida do dragão toda noite e se fartando com aquela comida, jogou todos eles e a família deles na cova dos leões. Antes de chegar no chão, os leões já devoravam, já cortavam, já comia todo aquele povo lá. Então você vê como que Deus trabalha na vida da gente, né? Quis contar essa história que caiu na quarta-feira. Ontem foi feriado e hoje caiu contra os pastores. Então eu vou fazer um resumo geral sobre esse tema que é o pecado, né, Dija? Você falou Eclesiastes, falou, né? Falei que foi a fuga do pecado, foi o primeiro dia. O primeiro dia. Eclesiastes 21, né? Foi Daniel aqui 14, que foi sobre o episódio do dragão Bel, né? E Lucas 5, que é a pesca maravilhosa. Então, assim, essa semana caiu todos esses temas, que conosco, o que fala? Como que é horrível você mentir para as pessoas, que é esse povo que fez o dragão, mentindo para o próprio rei, e enganando quantas pessoas, né, naquele povoado, que falando que aquele Bel, ele comia, ele bebia, ele precisava ser alimentado, porque ele era um deus, e eles estavam se oportunizando daquilo, umas pessoas, enganando a fé de toda aquela tribo, de todo aquele vilarejo que era o rei, até do rei eles estavam enganando. Poucas pessoas se beneficiando com a gordura das ovelhas, que nem caiu hoje. Olha como que as palavras se entrelaçam aqui, né? Que conta os pastores que em vez de cuidar das suas ovelhas, só usam a sua gordura e sua lã, né, em benefício próprio, e não ligando se elas estão gordas, se elas estão magras, se elas estão precisando doentes, se elas estão precisando de alguma coisa. Quantas? Então a palavra do pecado hoje vem muito direcionado à responsabilidade com a fé das pessoas, a responsabilidade com aquilo que elas são. Porque assim, por que você tem que usar do benefício que aquelas pessoas estão trazendo para você e você não cuida, você não se importa com aquela pessoa, você está só olhando para o seu benefício próprio, para a sua família? Não, a família que Deus está te dando nas suas mãos, né? É uma família que tem obrigação. Se você se propõe a ser pastor, você tem a obrigação, você e sua família, de dar o exemplo, de você se importar com os outros realmente, de verdade. E se você vê algo errado naquele lugar que você está pregando, você tem que se levantar contra e se retirar se tem alguma coisa errada, porque você está sendo conivente com situações que são enganosas, né? Oportunistas e aproveitadoras em cima de pessoas que estão ali com aquela fé verdadeira.
aquela fé que remove montanhas. Mas Deus não deixa em pé, ele está falando, ele não vai deixar em pé aqueles pastores que estão sendo guiados por ele, usando de pessoas e sua fé para se beneficiar e não se importando com as pessoas, né? Porque as pessoas são nossos irmãos. Como que você pode falar assim, eu não posso hoje te dar o dízimo, né? Porque eu não tenho nem alimento para pôr na mesa da minha casa, né? Das minhas crianças, da minha família. E ele falou, se você não der o dízimo, você não vai entrar no reino do céu, você não vai conseguir a bênção de Deus por você. Gente, Deus quer o dinheiro da pessoa? Deus quer que a pessoa se esforce ali, passe fome, necessidade para dar o dinheiro de uma igreja. Deus não quer isso. Deus quer que a pessoa tenha a igreja dela intacta aqui dentro, desde o pastor até a sua ovelha. E essa ovelha tem que ser uma ovelha querida, aquela ovelha que obedece à lei do Senhor, porque Deus vai construir na sua vida. Aquela ovelha que mesmo que ela não tenha um pastor, mas ela se comunica direto com o pastor maior do nosso universo, que é Deus. Aquela que se entrega para ele de verdade e que se fale do seu problema para ele, porque ele vai resgatar essa ovelha, ele vai dar o suprimento que ela precisa, porque ele está ali no comando. E que Deus mande a gente falar alguma coisa para o canal, realmente é para nós falarmos, entregar aquela palavra, se é de bronca ou se é de bênção, não interessa, mas o que Deus nos manda falar é o quê? Contra os maus pastores, aquele que ele está ali em nome de Deus, né, usando a palavra do Senhor para se beneficiar. O que vai acontecer com ele? Ele vai perder tudo. Deus vai tirar toda a gordura que ele tiver, até aquela de antes antes de ser pastor. Deus vai tirar e não vai restaurar. Por quê? Porque ele está usando a palavra de Deus para ser um mau exemplo aqui. Como a gente fala, a fuga do pecado, que é o pecado essa semana. Isso é um pecado absurdo, você ludibriar, enganar pessoas, né? Pela sua fé. Então eu não estou aqui pedindo nada em troca. O Jair não está aqui pedindo nada em troca. Nós só estamos entregando a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, fujam do pecado. O que é o pecado? Você que engana a sua mulher, você que engana o seu patrão, você que engana o seu amigo, você que mente, você que usa de uma mentira para se beneficiar, né? Você que está aí tentando ludibriar pessoas para o seu bem próprio, né? Deus não vai dar essa barca cheia de pesca maravilhosa para você. Mas se você, pastor, né? E se você, ovelha, que está aí ouvindo a gente, você seguir os mandamentos de Deus, ser fiel e firme com Ele, Deus vai encher tua barca de peixe. Você fala assim, mas eu tentei tanto e não consigo, Senhor. Se Ele falar para você, tente de novo. É a hora certa que Ele vai te encher tua barca. É a hora certa que Ele vai te restituir tudo aquilo que você perdeu. É aquela pesca maravilhosa que nem você imagina que você vai ter. Então, meus irmãos, a palavra de hoje é fugir dos seus pecados e que seja abençoado cada minuto de sua vida se você for um bom pastor para suas ovelhas e se importar com elas. Essa é a palavra que Deus está entregando nessa semana para você. Ele vai restituir se você for verdadeiro e fiel para com Ele, né? Para o que Ele quer que você execute. Amém? Amém. Que Deus abençoe a final de semana de vocês e que vocês fujam do pecado. E que a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. Amém. Até segunda. Bom final de semana para vocês.